Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Ei, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem assim como estás. Vem. Graça e paz, meus queridos. Rogamos a bênção de Deus sobre a nossa vida no dia de hoje. Eu sei que você já chegou, já sentou, já está bem comportado, mas é sempre bom no início da manhã, se a gente puder saudar uns aos outros, com a paz do Senhor. Se possível, você levantar do lugar, você que está mais longe, sozinho em um banco, vai lá, levante, cumprimente alguém, dê um bom dia, saúde com a paz do Senhor. Alguns a gente não vê durante a semana, não é verdade? Então é sempre uma oportunidade especial poder ver uns aos outros e saudar uns aos outros com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial porque, além da gente estar na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, hoje é o dia em que é comemorado o dia da Bíblia. E nós devemos louvar a Deus e agradecer a Ele por essa oportunidade que nos foi dada, de que a Sagrada Escritura chegasse até as nossas mãos. Então nós devemos agradecer a Deus pela palavra dele, conforme diz o salmista no Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, Senhor. É a minha meditação todo dia. Esse é um privilégio que nós temos de meditar na Sagrada Escritura todas as nossas manhãs. Criado na Grã-Bretanha em 1549, com o fim de orar em favor da leitura da Bíblia,
O Dia da Bíblia no Brasil passou a ser comemorado desde 1850, com a chegada dos primeiros missionários. Porém, a primeira manifestação pública comemorativa aconteceu em 1948, com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil. Temos muitas razões, né, verdade, para agradecer a Deus e para comemorar o Dia da Bíblia, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e o que mais? E luz para o meu caminho. Palavra do Senhor, Salmo 119, 105. Porque a palavra de Deus nos dá sabedoria para a salvação. E além disso, é útil para a nossa edificação, aperfeiçoamento espiritual nesse mundo, conforme o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Certo estamos de que a Sagrada Escritura é o que nos norteia como igreja. E certos disso, convido os irmãos para que abram seus hinários no hino de número 3 e cantemos juntos a igreja em adoração. A igreja congregada, sentada aos pés do Senhor, para ouvir e meditar na sua palavra. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais e mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Avive em nós as forças da memória, por sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Você pode ter uma palavra de oração, de gratidão a Deus, pelo privilégio que nós temos de ter a palavra dele em nossas mãos. Depois que você fizer a sua oração, eu estarei fazendo oração audível. Você pode orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse privilégio que nos fora dado. Deus, nós te agradecemos porque um dia
o Senhor compadeceu-se de nós e revelou a tua vontade, o teu querer para conosco através da tua Sagrada Escritura. Nós te agradecemos porque, ó Deus, o Senhor se revelou a nós através da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor despertou homens para que traduzisse a Sagrada Escritura em diversas línguas. E nós te agradecemos, ó Deus, porque a Sagrada Escritura foi traduzida na nossa língua e nós podemos lê-la e entendê-la através do teu Espírito Santo. E nós te agradecemos por isso. Queremos, ó Deus, te agradecer porque, ó Deus, o Senhor levantou pessoas para que trabalhasse, para que cada vez mais a tua Sagrada Escritura fosse acessível a todos os homens. Nós queremos, ó Deus, te agradecer porque essa palavra chegou até nós. Chegou, ó Deus, até as nossas casas, chegou, ó Deus, até as nossas mãos, chegou, ó Deus, até as nossas igrejas. E o nosso, ó Deus, desejo, ó Deus, é que a cada dia essa palavra, ó Deus, ela esteja em nosso coração, para que assim, ó Deus, ela venha produzir frutos dignos de arrependimento. E por isso, ó Deus, a nossa gratidão é por conta da tua palavra. Palavra essa, ó Deus, em que nós temos o contato diário com o Senhor, porque o Senhor fala através da tua Sagrada Escritura. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor para que o Senhor nos ajude a não tratar a Bíblia como um livro qualquer, como um livro comum, mas como sendo palavra, ó Deus, do Senhor para a nossa vida. Coloque, ó Deus, gratidão em nosso coração, porque, ó Deus, muitos irmãos nossos, em países, ó Deus, onde a tua palavra é censurada, onde nem todos, ó Deus, têm o privilégio, ó Deus, de ter a Sagrada Escritura em suas mãos. Alguns poucos, ó Deus, têm apenas a tradução de alguns livros da Sagrada Escritura. E mesmo assim, ó Deus, esses que têm poucas páginas traduzidas na sua língua, eles se esforçam, eles têm um maior valor, respeito pela Sagrada Escritura, maior devoção por elas e se dedicam e pagam um preço alto, ó Deus, para ter algumas páginas traduzidas em suas mãos. E nós temos, ó Deus, normalmente, a Bíblia em diferentes versões, a Bíblia impressa, a Bíblia em software, a Bíblia, ó Deus, em aplicativos, de diferentes maneiras e diferentes versões. E o que nos falta, ó Deus, é o mesmo, lê-la de diferentes maneiras, em casa, ouvindo no carro através do áudio, para que assim, ó Deus, nós nos aproximamos mais do Senhor por intermédio da tua Sagrada Escritura. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, para que o Senhor comunique a tua verdade a nós. Abra, Deus, os nossos corações, para que ao ler a tua palavra, possamos ouvir o Senhor falar conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A inspiração é a influência divina exercida na Sagrada Escritura por intermédio do seu Espírito Santo, a fim de preservá-los de erros em seus ensinos. Cremos na inspiração plenária da Bíblia, isso é, cremos que toda a Bíblia é inspirada em todas as suas partes. Cremos na inspiração verbal, ou seja, que a palavra nela escrita foram dadas e dirigidas pelo próprio Espírito Santo, conforme afirma o apóstolo Pedro. Nenhuma profecia da Escritura vem, de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Por um instante, nós vamos nos colocar de pé e afirmar uma verdade que nós fazemos um voto quando nós publicamos a nossa fé. Nós cremos e reconhecemos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Você pode se colocar de pé para a gente cantar essa verdade, expressando. E eu queria que você cantasse de tal forma que as pessoas que olhassem para você crescem, que você tenha a Sagrada Escritura como sendo a sua única regra de fé e prática. Espada, escudo, luz que ilumina o caminho escuro, tesouros, pergaminhos, escritos que revelam segredos ao mundo. É toda a divindade impressa com coragem em simples folha de papel. Coluna
coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é um livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. Espada, escudo, espada, escudo, luz que ilumina o caminho escuro, tesouro, pergaminho, escritos que revelam segredos ao mundo. É toda a divindade impressa com coragem em simples folha de papel. Coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é um livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. Que foi inspirado por Deus como prova de amor. Que foi inspirado por Deus como prova de amor. Poder sentar, meus queridos? Nesse momento nós teremos uma poesia que fala um pouco da palavra de Deus, que será declamada pela nossa irmã Ieda. De Mário Barreto França, A Procura de Jesus. O céu pontilhado, miríade de estrelas prendem a minha atenção. Oh, como são belas, exclamei, mas Deus as colocou tão longe. O firmamento é o mosteiro, o sol o velho monge, que no mundo domina e refugia o seu poder. Meu pensamento metamorfoseado voou pelas regiões eternas, a percorrer o mundo, este que a todos somente a ilusão tem dado. Aproximei-me do sol e perguntei-lhe, Sol, tu que és o monarca da natureza, que a tudo reges e esquadrinha dessa altura, diz-me se sabe onde está o meu Jesus. E o sol, majestoso, espargindo umas luzes, respondeu-me, onde estás? Não me atrevo. E o meu coração, preso em certeza, começou a chorar e a sentir a falta de Jesus. Aproximei-me da lua e supliquei-lhe, Lua, rainha da noite eterna e doce, queria que disseste, se possível fosse, onde está o meu Jesus? Mas ela não me respondeu. Desolado, voltei à terra e fui procurar. A cascata sussurrante começou a cantar. Sabe dizer tu que refrigeras a terra, que lhe ameniza o seio de cristal? Diz-me se sabe onde está o meu Jesus. Mas ela não me respondeu. Dirigi-me por fim a um grande jardim e perguntei à rosa, por acaso tem nas pétalas por entre sépalas, neste teu perfume tão místico e inebriante, guardaste o meu Jesus? E a rosa desfolhou. Vi que Jesus lá não estava e comecei a pensar. Ouvi dizer que ele é manso e viveu entre os humildes, mas nenhuma florzinha ousou me responder.
Oh, como seria feliz se encontrasse o meu Jesus. Procurei no sol, na lua, na cascata e na flor, e não encontrei Jesus, meu grande amor. Então voltei novamente e fui procurar. Em cima de uma mesa estava a Bíblia. Comecei devagarinho suas folhas desfolhar. Ó Bíblia, tu que tantas páginas encerra, que mostra as trevas e ensina a luz, que caminhas por todo o universo, diz-me se sabe onde está o meu Jesus. E a Bíblia, desfolhando lentamente, vi em São Marcos 14, 62, que diz assim: E Jesus lhes respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. Então compreendi perfeitamente que Jesus não tem perpetuamente na habitação neste mundo cheio de pecado, de dor e ilusão. Comecei a ler este livro tão sagrado, que em cada página refugiava e me apontava onde estava o meu Jesus. Agora coloquei ao meu lado para guiar-me no caminho da luz. Foi na Bíblia que eu aprendi a dizer com firmeza que à direita do bom Deus Jesus está. E se eu for fiel até o fim, um dia irei nas nuvens o meu Jesus encontrar. E hoje quem estiver nesta incerteza de sair a procurar a grande luz, abre a Bíblia e ela vos dirá onde está o meu e o teu Jesus. Glória a Deus. A palavra dele revela quem? Foi falar aqui agora. A palavra de Deus revela quem? Jesus. É isso mesmo. A palavra de Deus revela Jesus a nós. Louvamos a Deus porque a sua bendita palavra atravessou continentes para chegar até nós. A primeira menção da leitura da Bíblia em João Dourado. Alguém sabe onde foi? É isso mesmo. Na casa do coronel João Dourado. Na época, antigo canal. Quando o boiadeiro Benjamin Nogueira pediu para fazer a leitura da Bíblia, o coronel João Dourado pediu para que todos os seus filhos se retirassem para o quarto. No dia seguinte, antes de Benjamin Nogueira sair, pediu para ler a Bíblia novamente. Nessa oportunidade, João Dourado já convidou toda a sua família para ouvir. A partir de então, a vida de João Dourado e sua família nunca mais foi a mesma. A semente dessa santa palavra se disseminou em toda a região. Glória a Deus, porque essa palavra chegou até nós. E nós cremos que a consequência de tudo isso, da quantidade de pessoas que nós vimos aqui hoje na nossa igreja, foi porque um dia um homem parou para ouvir a palavra do Senhor. Não apenas isso, logo após, levou essa palavra adiante. Que esse seja o nosso prazer também. O ano de 2019 foi o ano da palavra, o tema trabalhado na nossa igreja, porque acreditamos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Esse é um voto que a gente sempre faz quando professamos a nossa fé. Por isso, vos pergunto, você crê que a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento é a nossa única regra de fé e prática? Queria perguntar mais uma vez aos membros profetas dessa igreja. Você crê que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática? Vamos nos colocar de pé juntos mais uma vez e cantar juntos o hino de número 304. A voz do Evangelho, que assim como a voz do Evangelho ecoou nos 4 cantos da região por meio do coronel João Dourado, depois de ouvir a Sagrada Escritura, o mesmo possa acontecer através de cada um de nós.
voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por mim. Pois tanto o mundo amou e ao pedido pecador, e do céu desceu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhas do mal, cobiçando seus prazeres, pois os pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Poder se sentar, meus irmãos. Vamos entoar mais um cântico ao nosso Deus. Esse eu acho que é mais conhecido. Acho que você vai poder cantar um pouquinho melhor, de uma maneira mais envolvente. Amém? Se disseres a mim, se disseres enfim, vem anda até mim. Sobre as águas do mar, certamente andar. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá. Pois sei que a tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. O refrão você sabe bem forte. Se eu creio, Senhor, se eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração. Mesmo que as circunstâncias contrárias estão, se eu creio,
todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre a tua palavra lançarei minha fé. Se disseres, enfim, vem andar até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. A igreja é bem forte, sim, eu creio. Sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Mais uma vez, sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Tua palavra lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. É porque cremos na palavra do Senhor que nós estamos aqui na manhã de hoje. E louvamos a Deus porque a sua palavra permanece para sempre e tem tramitado de geração em geração. Nesse momento nós teremos uma participação das crianças. Eu vou falar um pouco a respeito daqueles que amam a palavra de Deus.
no reinado do rei Saul, mais uma vez o povo de Israel guerreava contra os filisteus. Mas, entre os soldados filisteus, havia um gigante chamado Golias, que ameaçava escravizar o povo de Israel. Mais uma vez, lá estavam eles no campo de batalha. É esse exército que nós vamos enfrentar. Nós vamos acabar com vocês. Vocês serão nossos escravos. Nós iremos vencer. Nós somos mais poderosos. Temos mais soldados, mais capazes do que vocês. Tem soldado que nem saiu da fralda e quer lutar contra a gente? O que você fala? Vocês ainda fazem xixi na cama. Todos os meus exercícios que você faz. Vamos mudar de assunto. A gente tem uma coisa que vocês não têm. Golias! São vocês que vão me enfrentar? Um bando de bebês? Vocês são hebreus babies. Sabe o que é que eu vou dar para vocês? Eu vou dar uma mamadeira. É minha, soldado. Ô soldado, que isso? Você está me fazendo vergonha? Vocês, nanicos, venham aqui. São vocês que vão me enfrentar? Desse tamanhozinho? Vocês são muito burros. Muito alto, muito forte, me derruba com um golpe. Do famoso grande Golias, ai que medo, entrei em uma fria. Vocês aí sabem quem eu sou? Eu sou o grande Golias! Eu sou mau! Muito mal! Eu sou mal! Muito mal! Eu sou grande, eu sou forte,
sou gigante, invencível. Eu sou grande, eu sou forte, invencível, sou gigante. Eu sou mau, muito mau. Eu sou mau. Jeová, não importa o que vier, eu confio em Jeová, 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 eu confio em Jeová, 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 eu confio em Jeová. Davi, você não pode enfrentar esse gigante. Ele foi soldado a vida inteira. Sabemos que você é um pobre pastor de ovelhas. Eu já matei um urso e um leão, e com ele não será diferente. Jeová está comigo! Não importa o que vier, eu confio em Jeová. Não importa o que vier, eu confio em Jeová, 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 eu confio em Jeová. Agora todos podem ver que existe Deus em Israel. Jeová, eu confio em Jeová. Jeová, Jeová, eu confio em Jeová. Jeová, Jeová, eu confio em Jeová. Glória a Deus pela vida das nossas crianças. Vamos nos colocar de pé? Enquanto cantamos o Salmo 96, você pode trazer os seus dízimos e ofertas. Salmo 96, cantar ao Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Rendemos-te graças, ó Deus, pelas tuas muitas misericórdias que é para conosco. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, de diferentes maneiras, nos ensina o quanto nós devemos confiar no Deus que a Bíblia nos revela. Aquele Deus que está diante de nós em nossas batalhas. E nós te agradecemos, ó Deus, porque as nossas crianças, desde cedo, não só aprendem a tua Sagrada Escritura, mas como, Deus, eles conseguem externalizar a verdade que está na tua palavra com tanta alegria, com tanta convicção de que o Senhor dá vitória àqueles que confiam no Senhor. Por isso, ó Deus, nós rogamos a bênção do Senhor sobre a vida, Deus, dos professores que dedicam tempo com essas crianças, que trabalham com elas, que procuram, ó Deus, ensinar, ó Deus, a tua palavra. Rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre os nossos lares, que o Senhor a cada dia nos desperte, ó Deus, para a importância de ensinar a tua palavra às nossas crianças, para que assim, ó Deus, elas venham ter convicção em seus corações de quem é o nosso Deus e ter segurança na sua caminhada de que Deus está conosco em todos os momentos. Louvado seja Deus pela vida das nossas crianças. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelos dízimos e as ofertas que foram trazidas até, ó Deus, ao Casofilácio, como reconhecimento da tua bondade, da tua graça, da tua provisão, ó Deus, para conosco. Continue, ó Deus, nos agraciando nessa manhã, para que através da tua santa palavra sejamos ministrados pelo Senhor. Usa, ó Deus, o teu servo, ó Deus, o reverendo Clóvis, para que através da tua palavra ele possa dizer, todo aquele que tem ouvido,
ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Golias, velho, tombou, não foi? Toma, Golias. Vai mexer com o exército do Deus vivo. Essa apresentação aqui foi uma iniciativa e uma criação, né, de Winnie. Ela queria apresentar e eu disse, vai ter a oportunidade. Então, nós louvamos a Deus pelas crianças, quanto que elas podem guardar a palavra, né, desde cedo. E essas iniciativas assim tão cedo é muito importante. E a gente se anima em saber que as crianças também aprendem a amar e amam a palavra do nosso Deus. Essas histórias sempre trazem inspiração para a vida delas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? As irmãs do departamento infantil me ajudam aí. As crianças, já a partir de hoje ou é da próxima semana que não tem a divisão de classes? Quem? Do departamento infantil. Hoje vai ficar junto aqui, não é? Não tem ninguém da coordenação do departamento infantil? É para lá hoje, né? Pronto, acho que é o último domingo, a partir do último domingo. Pronto, então tá bom. As crianças já terão ainda hoje terão, né, a divisão de classe, então vão na bênção do Senhor, tá bom? Todas as crianças podem se dirigir para as classes. Nós outros vamos continuar aqui o nosso culto ao Senhor. Nos alegramos pela presença de todos os irmãos aqui. Nós vamos ter o momento da palavra. Depois, no final, nós vamos ter uma consulta à Assembleia da Igreja. É uma consulta rápida, portanto, depois da pregação, nós teremos tempo suficiente para uma consulta à Igreja sobre o título de presbítero emérito ao nosso irmão presbítero Laurivan. Então, oportunamente, a gente vai falar sobre isso após o momento de meditação na palavra. Os irmãos têm aí no boletim o calendário da igreja, pode acompanhar atentamente as datas, marcar, não só lembrar da data, mas marcar presença. No dia 12, que é a próxima quinta-feira, nós não teremos o culto aqui. Queremos convidar toda a igreja para uma cantata especial no encerramento dos trabalhos do ano letivo lá no Centro Estudantil, com uma mensagem impactante através das crianças lá do Centro Estudantil, crianças e adolescentes, uma mensagem do verdadeiro Natal. Então, na próxima quinta, às 19h30, o culto vai ser lá no Centro Estudantil da Independência. Dia 15 é um dia festivo, né? À noite, nós teremos a recepção de novos membros. Então, os novos membros da igreja, batismo, público, profissão de fé, transferência, também recepção por jurisdição no próximo dia 15, domingo à noite. Momento de festa para a gente se alegrar e também convidar pessoas. Dia 22, reunião ordinária da igreja. Dia 24, que é uma terça-feira, programação de Natal. Dia 26, culto de gratidão e intercessão pelos estudantes universitários. E dia 31, o culto da virada às 22 horas. Então, programação até o final do ano. Estejamos atentos e participativos naquilo que estamos fazendo para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo de número 12. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, versículo 12. Hoje nós estamos neste culto, dando graças a Deus pelas Escrituras Sagradas, a Bíblia,
Palavra de Deus. Hebreus 4:12. O que diz aí? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora todos juntos, você pode ler comigo essa palavra bendita, vamos lá? Porque a palavra de Deus Amém. Nós aprendemos na igreja da palavra de Deus riquezas incomparáveis com tudo que nós recebemos nesse mundo. A Bíblia, o próprio nome já diz, é uma biblioteca. A palavra Bíblia, né, biblion, no grego significa biblioteca. Portanto, nós temos mais do que um livro nas nossas mãos. Nós temos uma biblioteca. E essa biblioteca sagrada foi escrita por cerca de 40 autores, num período de 1.600 anos, e de Gênesis a Apocalipse, a gente vê uma só história contada com unidade, com fidelidade e com coerência, de Gênesis a Apocalipse. A primeira tradução da Bíblia, né, nós sabemos que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento no hebraico, o Novo Testamento no grego, mas a primeira tradução da Bíblia aconteceu entre o 2º e o 3º século, que foi chamada de Septuaginta. Cerca de 70 sábios judeus fizeram a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, com o propósito de que judeus que estavam em outros países, como por exemplo no Egito, pudessem ler as Escrituras. Então, essa primeira versão de tradução da Bíblia é chamada de Septuaginta e foi a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, feita por estes sábios judeus. A Bíblia também foi o primeiro livro a ser impresso por volta do ano de 1450, com a chamada invenção da imprensa, João Gutenberg. O primeiro livro a ser impresso foi a Palavra de Deus. E pelos os historiadores, começou em 1450 até 1454, concluindo esta impressão, a primeira impressão da Bíblia. E assim, a Palavra de Deus vai sendo, desde o seu início, traduzida para muitas línguas. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia aí no início, todos nós, quando compramos uma Bíblia, a gente vai ver aqui no início que está lá escrito assim, traduzida em português por quem? João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um português, desde a sua adolescência ele se consagrou a Deus e foi ele que Deus usou para traduzir a Bíblia para a nossa língua. E até hoje, como nós estamos vendo, embora haja, né, às vezes durante os anos, vem alguma nova versão, né, da Bíblia, mas a tradução que nós temos nas mãos foi feita por este português chamado João Ferreira de Almeida. Os dados da Sociedade Bíblica do Brasil sobre a tradução da Bíblia no mundo, queria falar para os irmãos, de forma breve, o que acontece com as traduções da Bíblia em todo o universo. As Escrituras Sagradas estão disponíveis para 2.935 idiomas, falados por 6,39 bilhões de pessoas.
Então, nós temos a Bíblia traduzida para quase toda a humanidade. E isso não é a Bíblia completa, é claro, né? Só em 2015 foram feitas traduções para 50 idiomas, falados por quase 160 milhões de pessoas. Isso com o auxílio da Sociedade Bíblica ou as Sociedades Bíblicas Unidas, todas elas trabalhando com esse propósito. Graças aos esforços dessas aliança, ou dessa aliança global, né, das sociedades bíblicas, presentes em mais de 200 países e territórios, a Bíblia na íntegra está disponível em 563 idiomas. Isto é, a Bíblia toda está traduzida para 563 idiomas falados por cerca de 5,1 bilhões de pessoas em todo o mundo. E o Novo Testamento em 1.334 idiomas adicionais falados por 658 milhões de pessoas. Então, não sei se deu para os irmãos entenderem aqui, mas a síntese que nós queremos passar é que Deus preservou desde a origem a sua palavra nas línguas originais. Estas línguas originais foram sendo traduzidas para outras línguas no mundo. E a Bíblia, hoje, só no Brasil, são produzidos milhões e milhões de Bíblias por ano. Nós temos Bíblia de todos os tipos que a gente possa imaginar para a gente ler. Bíblias de estudos, Bíblias de tamanhos diferentes, de cores diferentes, de fontes, né, de letras diferentes. Então, a Bíblia continua sendo o livro mais impresso no mundo, o livro mais lido no mundo, o livro mais traduzido para todas as línguas no mundo. E nós temos ainda hoje muitos e muitos irmãos que dedicam suas vidas para traduzir a Bíblia, para que aqueles povos, aquelas nações, aquelas tribos que ainda não tenham a Bíblia traduzida para a sua língua, ela possa traduzir. E vale mencionar aqui, né, a honra da gente ter alguns irmãos aqui na igreja que faz parte dos Gideões Internacionais, que é uma das organizações que mais distribuem Bíblias no mundo. Só nos Estados Unidos, por dia, são milhões de Bíblias distribuídas pelos Gideões Internacionais. A gente vê, por todos estes dados, que a Bíblia não é um livro qualquer. Que a Bíblia não é um livro comum. E nós lemos um texto, dentre tantos textos que inclusive foram citados nesta manhã, onde nós somos encorajados a colocarmos a nossa confiança absoluta na palavra de Deus. Este texto aos Hebreus, por exemplo, o escritor sagrado está encorajando os irmãos que estavam desanimados pelas circunstâncias que eles enfrentavam, de perseguição, de crise, tentativas de desviá-los da palavra de Deus, do Evangelho, para a volta ao judaísmo. E por conta disso a gente vê no capítulo 3 e no capítulo 4 da carta aos Hebreus, o escritor tratando da situação onde muitos que tinham ouvido o Evangelho, muitos que tinham confiado na palavra de Deus, estes, por causa destas influências, tentando desviá-los do caminho, eles não estavam produzindo o fruto esperado que produzisse pelo poder da palavra de Deus. E havia duas razões básicas para isso. A incredulidade estava impedindo a muitos de progredirem na fé. No capítulo 3, versículo 12 e 13, o escritor vai falar sobre isso. E no capítulo 4 ele continua falando exatamente sobre a importância da obediência. Por isso que o autor está exortando os irmãos para que, diante da palavra de Deus, não haja endurecimento de coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, citando então o Antigo Testamento, não endureçais os vossos corações. E aqui ele vai falar então por que estes irmãos não deveriam criar resistência diante da palavra de Deus. Nenhuma resistência
diante dessa bendita e poderosa palavra de Deus. E essa é a razão porque ele começa dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Primeiro vamos entender pelo texto o que é a palavra de Deus. E é claro que nós já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas os nossos símbolos de fé defendem, pregam, ensinam a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, como foi falado aqui. A nossa confissão de fé, no capítulo 1, que trata da Escritura Sagrada, escreve o seguinte, o primeiro parágrafo: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Isso foi muito bem ilustrado na poesia que a nossa irmã Ieda apresentou aqui, né? Tudo na criação aponta para Deus, mas a criação, a beleza da criação, né, dos astros, das estrelas, da natureza, não é suficiente para esta revelação do Deus pessoal quanto à salvação. Então é pura doutrina o que foi declamado aqui nesta manhã. Continua então o texto da nossa confissão de fé, diz assim: por isso foi o Senhor servido em diversos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus, de fato, é a única regra. As Escrituras, o que é que nós cremos como palavra de Deus? Quantos livros nós temos no Antigo Testamento? Quantos livros do Antigo Testamento? 39. Quantos livros nós temos no Novo Testamento? 27. Formando, então, uma biblioteca com 66 livros. São estes livros que a Igreja Presbiteriana do Brasil, as igrejas reformadas, creem e defendem como a palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, portanto, são a palavra de Deus. E nós cremos que esta palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, é que são a nossa única regra de fé e prática. Por isso que nós devemos entender que quando aqui aparece a expressão porque a palavra de Deus, o autor sagrado está fazendo uma afirmação da sua crença e da crença da igreja na palavra de Deus como absoluta, inerrante e infalível. A única revelação de Deus que é absoluta, que é perfeita, que é inerrante, que é infalível, que é eterna para toda a humanidade. Não há outra revelação, não há outro evangelho, não há outra palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Portanto, essa é a crença da igreja. A palavra de Deus é a nossa única e absoluta regra de fé e prática. Palavra que não muda, palavra que é perfeita e que é infalível. E o texto vai fazer uma diferença aqui quando ele diz assim, que ela é viva
e ela é eficaz. A Bíblia, meus irmãos, é muito mais do que papel e tinta. Nós conhecemos muitos livros importantes, muitas enciclopédias importantes, que nós gastamos muito dinheiro para adquirir esses livros mais famosos do mundo. Mas o que nós vemos na palavra, na história, é que esses livros, eles se gastam, se desgastam, eles desaparecem. Eles, às vezes, é um best-seller que está em destaque, mas esses livros, com o tempo, eles perdem a sua importância. Mas aqui está dizendo que a palavra de Deus é viva, ou seja, ela transmite vida aos que ouvem. Quem lê a palavra, quem ouve a palavra, quem crer na palavra, está recebendo vida, a vida de Deus. E aqui o texto traz a ideia de que a Bíblia não é um acervo morto. Nós não temos a Bíblia como uma mera fonte de pesquisa envelhecida num instante, um livro ultrapassado no tempo, como tantos outros. Mas aqui está dizendo que essa palavra, o Logos divino, a palavra de Deus, ela é viva, ela tem poder de penetrar no nosso ser, ela tem poder de salvar, ela tem poder de transformar a vida de pecadores como nós. E a palavra vida aqui não é a palavra bios, aqui não tem nada a ver com biologia ou com essa origem, né, da vida biológica, mas é a vida espiritual, é a vida do próprio Deus que está presente na palavra. É como Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, há um poder de vida, há um poder de transformar, há um poder sobrenatural de Deus na palavra para penetrar no coração humano, para transformar as nossas vidas, para mudar radicalmente a nossa forma de viver. Isso é confirmado em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 23 e 24. Escutem só a palavra que diz assim: pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que chegou até nós é uma palavra que vive e que é permanente. Transformou pessoas no passado, continua transformando vidas no presente, porque essa palavra, ela é viva e ela tem o poder de transformar. Pois, segundo o seu querer, aqui é Tiago, capítulo 1, versículo 18, segundo o seu querer, ele nos gerou, ou seja, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E ainda, 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhesse não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Que fica, portanto, meus irmãos, evidente no propósito desse texto, é que o autor sagrado está mostrando o poder regenerador, poder vivificador, o poder transformador da palavra de Deus. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente lê as Escrituras, prega a palavra no poder do Espírito Santo, nós estamos operando ou pregando uma palavra que tem o poder de operar a regeneração,
a vivificação, a transformação do pecador, fazendo dele uma nova criatura. Nenhuma outra palavra tem esse poder. Por isso, nenhuma outra palavra deve ocupar um lugar de importância como a palavra de Deus ocupa e deve ocupar nas nossas vidas, porque, como diz aqui, é a palavra da verdade, é a palavra que é viva, é a palavra que é eficaz, ela está em movimento, ela produz efeito, ela produz resultados nas nossas vidas. Por isso que a gente tem que pregar a palavra de Deus com fidelidade. Isaías capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra que sai da boca de Deus, o que acontece? Não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual ela foi escrita. Por isso que ele diz, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, a palavra de Deus é como se fosse um cirurgião qualificado com seu bisturi. Ele consegue abrir, penetrar lá nos órgãos do nosso corpo, na intimidade, consegue movimentar, abrir, cortar, colar ou costurar. Então ele tem uma habilidade para conhecer o nosso interior, o nosso ser físico interior. Ele está dizendo, a palavra de Deus faz mais do que o que um cirurgião é capaz de fazer. É como alguém que tem um problema, que tem uma dificuldade, às vezes procura um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, alguém que vai, quem sabe, lhe ajudar a resolver as suas inquietações, as suas angústias de alma, para dar um norte, dar mais segurança, para que ele possa viver diante de traumas da vida. A palavra de Deus é mais poderosa do que o bisturi de um cirurgião. A palavra de Deus é mais poderosa do que a condição e a sabedoria que a psicologia pode conceder a alguém para nos ajudar na nossa caminhada, porque ele diz que essa palavra penetra na alma. Vai onde ninguém consegue ir, é capaz de penetrar nos mais profundos dos nossos pensamentos. Ela é capaz de atingir os nossos segredos mais íntimos e restaurar a nossa vida diante deste poder. O poder da palavra de Deus restaura as nossas vidas, restaura a nossa alma. O salmista diz que a palavra de Deus, ela restaura a alma. Esta é a palavra que é viva, que é penetrante. Por isso que há uma preocupação dos escritores aqui, do escritor sagrado, dizendo assim, não se afaste dessa palavra. Não negligencie esta palavra. Não permita que a incredulidade vos afaste dessa palavra, vos afaste do Deus vivo. Não permita que o engano do pecado lhe afaste da palavra de Deus, porque é a única palavra que tem o poder de transformar, que tem o poder de vivificar, que tem o poder de ler o nosso ser interior, que tem o poder de nos animar quando nós estamos desanimados, de nos dar alento na nossa dor, de nos santificar para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, de perdoar os nossos pecados, de fazer de nós pessoas parecidas com o próprio Deus. Esta palavra tem este poder, por isso ela é viva, ela é palavra de Deus, ela produz resultados, ela está em movimento na nossa vida. E ela tem este poder de penetrar. Às vezes você está ouvindo a palavra de Deus e pela palavra de Deus você é exortado, pela palavra de Deus você é corrigido, pela palavra de Deus você é disciplinado, pela palavra de Deus você é ensinado, porque essa palavra é poderosa. Não só para regenerar, converter pela ação do Espírito Santo, mas também para santificar as nossas vidas. Podemos ler João 17, versículo 17, o que diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para sermos santos,
nós precisamos nos apegar cada dia mais a esta palavra. Eu quero terminar com uma citação de David Clarke, que é um teólogo cristão reformado, no seu compêndio de teologia sistemática, no capítulo que trata da bibliologia, a partir deste pressuposto ortodoxo, né, da revelação de Deus através das Escrituras. David Clarke usa os seguintes argumentos em defesa da Bíblia como a revelação de Deus, que é inerrante, infalível e eterna. Eu quero citar como forma de, nesta manhã, exaltar a palavra de Deus e agradecer a Deus por essa palavra bendita, maravilhosa, nesta data que nos lembramos da Bíblia e comemoramos o dia da Bíblia. Vamos colocar a palavra de Deus no lugar que ela deve sempre estar, como lâmpada, como luz, como guia para as nossas vidas em todos os momentos. Então, David Clarke, ele usa 12 argumentos de fé na palavra de Deus como inerrante, infalível e eterna. Primeiro, se Deus existe e se Ele é bom, deve haver certamente uma revelação. Segundo, se existe uma revelação escrita, só pode ser a Bíblia, porque é o único livro que preenche as condições exigidas. Terceiro, é fato fora de controvérsia que a Bíblia é geralmente digna de confiança. Quarto, a palavra de Deus é atestada pelos milagres. Há milagres de Gênesis a Apocalipse, atestando a autoridade e a fidelidade da palavra de Deus. Quinto, a palavra de Deus revela o que somente Deus podia saber. Como, por exemplo, a história da criação, o destino do mundo, as profecias, todas elas se cumprindo. As que não se cumpriram estão prestes a se cumprir, e uma delas é a vinda de Jesus Cristo. Se a gente olha para o mundo nesses dias, a gente chega a uma conclusão que a Bíblia é digna de confiança, que a Bíblia é verdadeira, que as profecias estão se cumprindo, que nós estamos no fim, que esse mundo está por um triz, que de fato os dias que nós estamos vivendo estão apontando todos para o cumprimento das profecias. Isto é a palavra de Deus. Não há nenhum outro livro na história da humanidade comparável à palavra de Deus no que diz respeito à origem de todas as coisas, o final de todas as coisas e como tudo isso vai se processando com um alinhamento com todas as profecias da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é digna de crédito, meus irmãos, digna de confiança, porque é palavra fiel. Sexto lugar, a Bíblia tem o mais elevado sistema moral que o mundo conhece. Citando 2 exemplos, os 10 mandamentos no Antigo Testamento e o Sermão do Monte no Novo Testamento. E poderíamos citar tantos outros exemplos, mas não há nenhum sistema moral do mundo comparável à palavra de Deus. É por isso que nesses dias que a gente está vivendo, essa palavra é tão atacada pelos imorais, pelos depravados, pelos liberais. É por isso que o liberalismo teológico está tão presente nos nossos dias. É por isso que a gente vê falar dessas novas teologias, como a teologia inclusiva, onde muda a palavra de Deus para tentar atingir objetivos e desejos egoístas dos homens. Mas essa palavra, ela tem o sistema moral incomparável. Nenhuma outra palavra, nenhuma outra revelação é comparável aos ensinamentos da palavra de Deus. E o diabo ataca para destruir a palavra de Deus. E eu aproveito essa oportunidade para manifestar a minha indignação com coisas como esta que está acontecendo com este programa, não sei o que, fundo de quintal.
Porta? É porta do fundo, é? É do fundo do inferno essa porta. É a porta do fundo do inferno e que diz que vai ser transmitido pela Netflix. Eu não sei nem o nome, falar o nome. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Meus irmãos, é isso. É um ataque frontal a estas verdades eternas da palavra de Deus. Estão planejando colocar como programa de Natal um filme que afronta a dignidade, a santidade, a pureza e a verdade do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Eu até demorei de falar alguma coisa sobre isso, porque eu fiquei pensando se não era alguma notícia falsa, mas pelo visto não é, que está em tantos lugares que não tem como ser. Mas isso é um ataque frontal à palavra de Deus. Nós não podemos ver estas coisas e achar que está tudo normal. Gostei que a professora Raquel compartilhou com tudo quanto é grupo. Nós precisamos dizer nessa hora alguma coisa que nós cremos acerca do nosso Mestre. É aquilo que a palavra de Deus revela. Nenhum sistema moral, espiritual, nenhuma doutrina, nenhuma teologia é comparável ao que nós temos nas Escrituras Sagradas. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Conhecer a Jesus, pregar a Jesus, porque de tanto falar em mentira acerca do nosso Mestre, se nós não tivermos com a palavra de Deus nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração, esta palavra vai sendo sufocada pela injustiça, pela mentira deste mundo. E a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E estão tentando fazer isso, e nós precisamos nos apegar com mais firmeza a estas verdades da palavra de Deus. Quantos de nós que temos a palavra de Deus perdida dentro de casa, que não a trazemos mais para a igreja, que não reverenciamos mais a palavra, que não respeitamos a palavra, que estamos recebendo a influência do liberalismo teológico, do liberalismo moral, desta nova moralidade dos nossos dias. Nenhum sistema é comparável ao sistema da palavra. Número 7. O poder transformador que a palavra de Deus exerce sobre o mundo. Nos dados que eu falei aqui no início, dá para a gente saber disso. Não tem nenhum livro mais perseguido no mundo do que a Bíblia. Mas também não tem nenhum livro mais lido no mundo do que a Bíblia. A palavra de Deus permanece eternamente. 8º lugar, a palavra revela exatamente aquilo que o homem mais necessita saber. É por isso que a gente tem que pregar a palavra, porque não precisa inventar filosofias, nenhum tipo de invenção. Prega a palavra, prega a palavra, prega o Evangelho, e o Evangelho é suficiente. 9º lugar, a harmonia das várias partes da Bíblia é evidente prova de sua origem sobrenatural. Contaram uma história por 40 autores, num período de 1.600 anos, e ter coerência, e ter encaixe, e montar esta história de Gênesis a Apocalipse, isso, humanamente falando, é impossível, impossível. Este poder sobrenatural é para provar que a Bíblia é a revelação de Deus. A harmonia das Escrituras evidencia a sua origem sobrenatural. 10º lugar, a exatidão do livro, a exatidão que o livro dá testemunho quanto à sua origem divina. A palavra mesmo fala internamente da sua origem divina. Número 11, Cristo é o centro da Bíblia, ilustrado também na poesia que Cristo é o centro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse está a pregação cristocêntrica. Isso precisamos entender. E o último argumento. A Bíblia é uma bênção e conforto para o homem. Nós temos nessa palavra bênção, nós temos nessa palavra
conforto. Nós temos nessa palavra segurança, esperança. Por isso, amemos, valorizemos esta palavra que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Eu gostaria de fazer um momento de oração, de gratidão a Deus pela palavra. E gostaria, esse ano é o ano da palavra. Gostaria que, é até o final do ano, tá, irmãos? Mas até aqui, até hoje, quantos irmãos já conseguiram ler a Bíblia toda? Cumpriu já o voto de leitura anual da Bíblia? Coloque-se de pé nesse momento. Os irmãos que leram a Bíblia toda esse ano, coloque-se de pé. Glória a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor por isso. O presbítero Paulo propôs a alguns fazer um como é que chama, um turno, fazer agora algumas horas extras, né? Algumas hora extra. Se você está achando, não vou terminar, leia a mais. Daqui até o final do ano você pode terminar. Até o final de dezembro dá para terminar. Graças a Deus, porque essa palavra está nas nossas mãos. E ela é poderosa. Nós temos que nos apegar cada dia mais a ela. Ver esses vovôs e vovós de 87, 88, 90 de pé, porque leram a palavra de Deus esse ano, é um motivo de glória a Deus. Meus irmãos, me permita dizer, eu já vou terminar, mas eu queria que vocês dessem uma olhada, não para invadimento de ninguém que está de pé, mas dá uma olhada para quem está de pé, que leu a Bíblia toda esse ano, por favor. Meus queridos, olha aqui para mim, jovens, adolescentes. Se na adolescência vocês não conseguem ler a Bíblia toda durante o ano, quando é que você vai ler? Se na sua juventude você não é capaz de durante o ano todo ler a Bíblia, quando é que você vai ler a Bíblia? Veja o exemplo destes, como a irmã Dina, irmão Louro, a outra Dinda, presbítero Gerdivaldo. Eles já leram, e tem mais uma, já leram e já estão relendo, já recomeçaram a leitura, já estão em outras partes da Bíblia, irmãos. E lendo com a lupa, o presbítero Gerdivaldo lendo com a lupa. Esses dias eu conversei com o presbítero Lorival, ele não sabe quanto meu coração saiu de lá saltitando de alegria, porque ele falava com tanto gosto, como ele começou lendo a Bíblia e conseguiu chegar até o final. Ele falava com tanto gosto que era como se ele estivesse comendo a coisa mais gostosa que tem no mundo. E aquilo falou meu coração, me encorajou. Como nós precisamos amar essa palavra. Ler essa palavra, guardar essa palavra. Tem irmãos por aí, alguns países do mundo, irmão, permita dizer mais isso. Alguns países do mundo, eles fazem a maior festa quando conseguem receber um Novo Testamento. Alguns países do mundo conseguem guardar debaixo, como na Coreia do Norte, conseguem guardar debaixo de 7 capas uma página da Bíblia, para que eles leiam uma página da Bíblia, se puder guardar, porque lá é proibido, e se encontrar lendo a Bíblia, morre. E a pergunta nessa manhã, será que nós amamos essa palavra e as verdades nela escritas? Hoje é o dia da Bíblia. Não é só para hoje. É bem-aventurado quem lê todos os dias, de dia ou de noite. Pois não, presbítero? Presbítero Fadinho. Em 56 eu fui para o Rio. Em 57 eu me
professei lá, com o Reinaldo Corrêa da Silva. E tinha uma moça lá que cantava o hino do dia da Bíblia. Era Ciene Couto. Eu vou ver se lembro uma estrofe da Bíblia. Ela cantava assim: dai-me a Bíblia, livro tão precioso. Dai-me a Bíblia, fonte é de luz. Dai-me a Bíblia, meu presente e gozo, que nos leva ao pé da cruz. Isso aí, 50. Esse hino foi em 1957. Os irmãos podem assentar se quiserem, porque eu deixei os senhores com muito tempo, né, principalmente os idosos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo bom testemunho de irmãos que aprenderam na sua infância e permanecem apegados a essa palavra até hoje. Obrigado, meu Deus, por estes vovôs e vovós e por esses irmãos que até aqui já conseguiram ler a palavra este ano. Mas a gratidão, Senhor, é porque esta geração de ouro serve de inspiração para nós, porque eles são apegados à tua palavra. Muito obrigado por estas vidas e por esse testemunho. Mas eu peço também que abençoe aqueles que estão nesta maratona até o final de dezembro, terminar a leitura bíblica. Que o Senhor abençoe para que no culto da virada muitos outros irmãos tenham essa alegria. Eu peço que o Senhor traga um despertamento sobre a geração de adolescentes, de jovens, de crianças, para que nós tenhamos a alegria de ver essa nova geração lendo a tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, meu Deus, amando a tua palavra, oh Deus. São as sagradas letras que podem torná-los sábios para a salvação. Eles não podem viver longe dessa palavra. Ensina-nos cada dia mais o amor a essa palavra, o zelo por ela, o apego a estas verdades eternas, Pai. Porque nós vivemos dias difíceis, quando a tua palavra é vilipendiada, desprezada, perseguida, blasfemada. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Que o ano da palavra continue em 2020 e enquanto esta igreja estiver aqui na terra. É a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, com a sua palavra. Eu gostaria de pedir o auxílio do pastor Rosentino para fazer umas anotações aqui. Eu não vi o irmão Paulo, que é o nosso secretário aqui. Se ele tiver, me desculpe. E pode vir para cá. Mas o pastor Rosentino vai fazer as anotações que são bem objetivas nesse momento. E para a gente fazer conforme a nossa Constituição, então eu gostaria de pedir um auxílio assim, bem rápido dos presbíteros ou irmãos que possa fazer uma contagem, para a gente registrar o número de membros presentes, né? Toda a devocional vai ficar registrada, e agora só o número de membros presentes. Coloque-se de pé, por favor. Os presbíteros aqui, rapidamente me auxiliem. Lembrando aos irmãos que hoje à noite é uma festa muito bonita, é um dia muito especial na história da igreja. Dia de ordenação dos presbíteros e diáconos que foram eleitos recentemente pela igreja. Dia para a gente vir com alegria, para trazer a família, para ouvir a poderosa palavra de Deus e nos alegrarmos por esse momento de festa da igreja hoje. Tá bom, meus irmãos? Os irmãos estão contando aí. Queria convidar o presbítero Laurivan. Onde está o presbítero Laurivan? Presbítero Laurivan, por favor.
Se a família do presbítero Laurivan pudesse assentar nesse primeiro banco aqui, pode ser as filhas, os genros, os netos. Pode tomar assento aqui perto do seu louro, dona Dina, aqui nos primeiros bancos. Ok. Temos hoje 180 membros presentes no culto de hoje, que agora, terminando o culto, se transforma numa assembleia da igreja, para, cumprindo um preceito da nossa Constituição, o oficial da igreja, presbítero ou diácono, que tenha servido durante um período de 25 anos, ele tem direito do reconhecimento da igreja pelo trabalho prestado no presbiterato ou diaconato da igreja. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, como uma forma de reconhecer e honrar aqueles servos do Senhor que com dignidade trabalham no pastorado, no presbiterato, no diaconato, a igreja, então, estabelece que esses oficiais que completam 25 anos, a partir de 25, eles podem receber um título honroso da igreja, que é chamado de presbítero emérito. No caso aqui, presbítero emérito. O presbítero Laurivan Alves Dourado, de acordo com a ata 526, na página 136, das atas do Conselho da Igreja, está registrado a primeira participação dele na reunião do Conselho, 1994. Na época, era o pastor Renato, né? Devia estar chegando aqui na igreja, né? E durante esse período de 25 anos, né? Passando um pouquinho de 25 anos, que o presbítero Laurivan serviu a Cristo e serviu a sua igreja de origem. A gente fez as contas aquele dia, em torno de 17, 18 anos, né? Mais ou menos uns 17 a 18 anos, ele serviu como tesoureiro da igreja. Um período foi tesoureiro, depois ficou um tempo que não foi e retornou, e foi até o ano passado tesoureiro da igreja. E o presbítero Laurivan, durante esse período em que serviu como presbítero, sempre foi um homem zeloso da doutrina, sempre ponderado nas suas colocações pelo zelo, pela palavra de Deus. E no mundo de tantos males e de tanta corrupção, a gente poder ter um servo de Deus que serviu a igreja de Cristo durante quase 20 anos, tratando com o dinheiro da igreja, com fidelidade, com lisura, com honradez, nós só temos muito a agradecer a Deus pela vida e pelo serviço prestado à igreja de Cristo, a igreja presbiteriana mãe, aqui em João Dourado. O irmão presbítero Laurivan decidiu não concorrer ao presbiterato nessa última eleição. E uma razão principal, ele tem um trabalho muito bonito também, que é digno da nossa menção honrosa, a sua dedicação aos seus pais. Ele tem feito isso nos últimos anos, né, de uma forma mais objetiva, né? Ele tem acompanhado os seus pais e precisa de tempo para estar com eles, acompanhando. E isso também está cumprindo um preceito, um princípio bíblico, né, do zelo pela família. Bom também saber que o irmão pode receber da Assembleia da Igreja esse título com toda a sua família presente aqui. Suas filhas,
filhos, genros, netos. Inclusive a neta que a semana que vem vai ser recebida por profissão de fé. Então, é um motivo, um momento de alegria e um motivo de gratidão a Deus. Por isso que o conselho da igreja, unanimemente, decidiu consultar a Assembleia da Igreja para conceder o título de presbítero emérito ao nosso irmão presbítero Laurivan Alves Dourado, depois de 25 anos de serviço na igreja como presbítero. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão, pelo trabalho realizado, pela sua dedicação ao Senhor durante esse período. E consultamos agora a Assembleia da Igreja, se concorda com a proposta do Conselho e aprova de conceder ao presbítero Laurivan o título de presbítero emérito. Todos os membros que concordarem, coloquem-se de pé nesse momento. O irmão Abílio está levantando a mão porque não está podendo ficar de pé. Está certo. Só um minutinho. Ok, então, presbítero Laurivan, a igreja está reconhecendo o trabalho e lhe concedendo o título de presbítero emérito da Igreja Presbiteriana Mãe João Dourado. Sua igreja de raiz, onde estão seus pais e onde está também a sua família, a qual também nós saudamos nesse momento, louvamos a Deus pela vida de Erilda, a esposa da companhia dessa temporada, das madrugadas de reunião do conselho e a solidão na espera, né? E também os filhos, os genros, netos, recebam todos também a gratidão da igreja e a alegria de compartilhar com vocês desse momento. Deus abençoe a todos. A igreja pode assentar. Eu não sou orador, sou ruim para falar. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter nascido no lar cristão, ter sido educado no caminho do Senhor. Dei minha pública profissão de fé com 14 anos e fui eleito diácono. A idade exata eu não sei, mas fui eleito diácono por 2 mandatos. Depois fui eleito presbítero em 94. E, graças a Deus, trabalhei como presbítero na igreja por esse período. Só me edificou. Esse período que fui presbítero só edificou a minha fé. Adquiri experiências com presbíteros mais velhos, aqueles que tinham palavras sábias, e me orientou no caminho do Evangelho, no caminho da salvação. Quero agradecer à igreja por ter me elegido por 5 mandatos. Não estou concorrendo, não concorri nesse pleito agora. O pastor já deu a palavra aí, mais ou menos dizendo qual foi o motivo. Porque a minha vida para cuidar dos meus pais, ultimamente, não está me dando oportunidade de ser um presbítero eficaz que venha a cumprir todas as determinações que é necessária para um presbítero. Então, resolvi não concorrer, dar oportunidade a outros para serem eleitos e participar dessa bênção que é ser presbítero. Porque quando a pessoa se torna um presbítero, a tendência é ele se santificar, a tendência é ele buscar mais a palavra e dar um testemunho de verdadeiro crente. Muito obrigado à igreja por tudo que tem feito por mim, pela confiança que tiveram nesse período de 25, quase 26 anos. Quero agradecer a minha família pela compreensão dos momentos difíceis que o conselho, que um presbítero passa, como o pastor falou aqui. Muitas vezes reuniões que a gente chegava em casa 3 horas da manhã. Não no conselho, mas quando ia representar um presbitério, tinha vez de eu chegar em casa
4 horas da manhã, pegar o carro e ir para a roça buscar o leite, para tirar o leite. Isso é um trabalho que só tendo dedicação e vontade de servir a Deus que a gente encara e faz. Muito obrigado a todos. E que Deus nos abençoe e abençoe aqueles que irão tomar posse no dia 15. Em nome de Jesus. A posse é hoje, é a profissão de fé que é no dia 15. Que Deus esteja abençoando a todos eles e que eles tenham um caminho totalmente guiado por Deus nesse período que irão ser presbíteros. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Hoje à noite, como eu disse, nós teremos um momento muito alegre na vida da igreja. Embora o calor, mas os presbíteros vão vir paramentados hoje para a gente tirar umas fotos bem bonitas. Inclusive com o presbítero Laurivan e outros presbíteros, né? Vamos registrar esse momento marcantes na história da igreja, tá bom? Senhor Deus, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a honra que o Senhor merece, pelo que o Senhor faz na vida de pecadores como nós. E o Senhor fez na vida do presbítero Laurivan. Obrigado pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua dedicação, pelo seu zelo, pela sã doutrina. Obrigado também pelo seu equilíbrio na palavra, nos seus pronunciamentos no conselho da igreja. Obrigado também pela fidelidade e zelo com que tratou as finanças da igreja durante tantos anos. Obrigado pela sua família, que pode testemunhar esse momento, inclusive os seus pais. Nós bendizemos o nome do Senhor e rogamos a continuidade da tua bênção na vida do teu servo e de toda a sua família. E pedimos agora ao Senhor que, pela tua infinita graça, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Sobre nós faça resplandecer a luz do teu rosto. Tenha misericórdia de nós e nos dê a tua paz. Amém. Amém. Vamos na paz do Senhor, irmãos. Até a noite.